Ó, se preparem, tá? Porque a culpa, ela pode não ser sua, mas o problema é seu. E eu vou te dar esse estalo. Ó, nós vamos falar agora de uma situação sobre agências. Quantas vezes você se sentiu enganado ou enganada por contratar uma agência de marketing e essa agência ela não te dá atenção, ela não entender o seu negócio, ela querer te vender mais do necessário para o seu momento. É sério que eu vou falar aqui, porque eu sei que vai bater um pouco nas agências, só que também vai acabar pegando um pouco também daquele empresário, daquele empreendedor que pagou muita grana e não tá vendo resultado. Seja por conta da inteligência digital imposta ali, né, colocada ali. Então, por exemplo, já falei várias vezes aqui sobre público de envolvimento criado. Se você chegar lá, não tá criado, não tem pixel instalado, não tem rastreio, a pessoa só tá fazendo post pelo post, ela não tem 2 anos de experiência no mercado. Tá tudo bem, eu sei. Você consegue, com 2 anos, fazer um excelente trabalho. Só que nós estamos falando aqui de tecnologia, gente. Não dá para negligenciar essa situação. Então, o estalo desse vídeo aqui é sobre esse assunto, tá? As agências, elas precisam necessariamente entender um pouco mais do negócio. E vamos agora falar pontual aqui pro empreendedor, né? Pra pessoa que se sentiu assim. Por que eu tô fazendo esse vídeo, primeiramente? Várias vezes eu já tive em call com possíveis clientes e esses clientes me relataram exatamente isso. Jorge, eu não tive um bom relacionamento com a última agência que eu contratei. Eu tenho uma agência, chama XP Digital. Já pensei até em tirar esse rótulo agência e chamar de outra coisa, incubadora, startup. Eu já pensei em chamar de várias coisas. Só que eu não posso tomar essa frente de trazer esse posicionamento sem ser agência, sendo que para mim isso aí tanto faz como fez, porque a minha verdade ela é baseada em tecnologia e negócios, ponto. Se hoje a agência que você está contratando, ela não entende do seu negócio, a pessoa responsável, ela não tem a capacidade para colocar você em xeque em relação à produção do seu conteúdo, você não está com a pessoa certa. Sabe por que eu tô falando isso? Corta pra lá, produção. Porque assim, ó, tem vezes que eu vou gravar com clientes que, às vezes, até o cliente pega e fala: porra, Jorge, nossa, você tá sabendo mais do meu negócio do que eu. Ah, porque o Jorge é fogo, é foda. Não é sobre isso. É porque eu entendi o negócio dela. Eu já falei num vídeo aqui sobre o bril, né? Como pode uma pessoa ler e não entender? Eu não vou repetir esse assunto aqui nesse vídeo, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Estudar o nicho do cliente, entender as tendências, faz parte do processo de produção e de responsabilidade sobre o meio digital desse cliente, por mais que você não tenha isso no seu plano. Porque às vezes você tá ali pagando, né, agora para a agência. Às vezes a agência ela tá cobrando o post, mas não é a cobrança pelo post, é a cobrança pelo projeto. Você sabe qual que é a diferença entre projeto e rotina? Projeto tem começo, meio e fim. Rotina é uma coisa que continua. O nosso trabalho enquanto produtor, estratégia de conteúdo, gestor de tráfego, a gente precisa iniciar o trabalho do cliente como um projeto. Eu acho que nunca você ouviu isso. Pega esse estalo. Por quê? Porque a partir do momento que você começa um projeto, no momento do finalmente, ali chegando no final, você torna ele uma rotina e vai se empoderando de novos projetos. Se você não sabe, esse termo, né, chama LTV, Lifetime Value. Eu, enquanto agência, eu tenho clientes, por exemplo, da área de educação. Tem uma escola bilíngue super famosa que a gente atende, que é muito legal falar isso. Que a gente tem eles hoje
pela rede social. Só que quanto de trabalho a gente já fez para eles não tá escrito. O meu LTV com eles é sobre a continuidade desse projeto que se tornou uma rotina. E aí eu tenho o meu lifetime value recebendo sempre ao longo dessa cauda longa de parceria, entendeu? Isso traz credibilidade para nossa expertise, porque a gente entende do cenário. Não é fácil você fazer um conteúdo pedagógico tracionar numa rede social, mostrar crianças, mostrar como que funciona o método para que os pais consigam se atrair. Certo dia, o responsável por essa instituição chegou em mim e falou assim para mim assim: Jorge, a gente precisa fazer trazer uma outra forma de posicionamento. E aí eu peguei e falei para ele assim: meu, vamos lá, vamos fazer um rebriefing aqui, sabe? Vamos pensar novamente, né, em como você está posicionado hoje. Nossa, a escola tem mais de 400 metros quadrados, área verde. A escola, ela é muito acolhedora, está numa zona de pessoas que empreende. Por que não ter uma comunicação mais clara com essa pessoa, sabe? Com esses pais. O ticket da escola, de um ano para o outro, aumentou. Ah, mas qual que é a percepção de valor dos pais frente ao aluno? Ele falar inglês? Ele se posicionar em casa, brincar? Não, peraí, vamos mostrar também os stories, vamos fortalecer mais os stories no dia a dia. O pai quer ver o filho dele no dia a dia. Então a gente remodelou o processo de construção de conteúdo para conseguir se adaptar ao cenário que aquela empresa estava. Então, por que eu tô te falando tudo isso? Porque a partir do momento que você contrata uma agência, você está... Agora o empreendedor, né? O dono do negócio aí. Você contrata uma agência. Você dá dinheiro, recurso financeiro. E você também dá a sua energia, né? A energia do seu time. Se essa empresa ela não ser um braço digital, do meio digital, te trazer inovação. Vamos supor, TikTok tá bombando agora, vamos entrar no TikTok. Ah, mas não tá no nosso contrato, então não vou fazer. Desculpa. Você tem um fazedor de post. Você entendeu? Pegou esse estalo? Você tem um fazedor de post. Porque muda um pouco a perspectiva. E aí, entra no começo desse vídeo, que eu falei pra você assim, ó. A culpa não é sua. Certo? Mas o problema, ele é seu. A campanha, ela não tá performando direito. A culpa, ela não é sua. Mas o problema é seu de resolver. Ah, o tempo tá ruim, não dá pra eu fazer um conteúdo interessante hoje. A culpa, ela não é sua. Mas você precisa resolver. Você tá entendendo? Pegou esse estalo? Então, se você contrata hoje uma agência que ela não tá te dando o ROI, certo? Retorno sobre esse investimento. ROI é a palavra. Você precisa, enquanto empreendedor, né, enquanto empresário que está investindo essa grana, você precisa ter ROI, pô. Se você não tiver ROI, aonde você vai parar? Fala pra mim. Eu, na minha agência, eu tenho que ter ROI. Entendeu? Obviamente, tenho uma prestação de serviço mais qualificada, não é quantidade, é qualidade. E eu preciso ter ROI. Por que você não vai ter ROI? Entendeu? Então, a culpa da agência não entender o seu negócio, não ter um envolvimento, ela pode não ser sua. Só que o problema é seu. O problema é porque você não demitiu antes. O problema é porque você deu essa responsabilidade para uma pessoa da sua família. O problema é porque você também tá banalizando algo que é uma arquitetura para conseguir te colocar num outro patamar. Sabia que é uma arquitetura? O seu posicionamento é uma arquitetura. O branding, ou seja, o posicionamento de marca que a gente traz para os nossos clientes hoje, não é somente um post, entendeu? É lastro. Eu tive a oportunidade de palestrar no TED. Sabe aquele canal com mais de 25 milhões de inscritos? Eu tenho uma palestra minha lá. E eu falei exatamente sobre o posicionamento na era digital. E se você for ver o conteúdo que eu coloquei lá dentro,
né? Foi em 2022, eu acho. O que eu coloquei lá dentro foi sobre lastro. Por que as pessoas não se posicionam hoje nas redes sociais? Porque tem medo de contar sua história. Porque não tem paciência de deixar vivo o que acontece com você. Entendeu? Não cria esse lastro. Você não tem musculatura para sustentar o seu posicionamento no mundo offline, que já é muito bom. Tô entrando em outra seara aqui, não vou explanar por isso. Desculpa. Não vou explanar por isso. Vou fazer outro vídeo exclusivo de posicionamento offline e o porquê que você tá perdendo o contrato por não ter um posicionamento online. Mas, puxando você para esse estado que a gente tá falando, você precisa ter uma parceira ao invés de uma prestadora de serviço. Você precisa ter um negócio estruturado. A gente tem a nossa forma de contratação dos nossos clientes. Obviamente, eu vou deixar o link aqui, né, para que vocês consigam conhecer os nossos trabalhos. A gente é muito bom na área da saúde e bem-estar, educação, área da beleza. Tem alguns produtos também difíceis de ser vendidos, mas a gente tem um posicionamento super interessante, arquitetura. E eu vou falar para você, você precisa ter um parceiro. Se essa agência não tá te dando soluções para que você tenha um posicionamento adequado, você pode estar perdendo tempo e aí, consequentemente, desculpa, você tá perdendo dinheiro. E mais do que dinheiro, acho que, né, produção? Tempo é foda, né? Porra, mano. Tempo é difícil, hein, meu? Se a gente for ver o tempo, você não tá fazendo um posicionamento legal hoje, tá gastando tempo, tá vendo que seu concorrente tá fazendo uma coisa que você não tá fazendo. E aí você pega e fala, não, mas eu tenho dinheiro pra investir, pô. E aí você não tem uma pessoa ali certa pra poder se dedicar ao seu negócio. A gente faz isso tudo antes. A forma que eu tô passando essa mensagem pra vocês, eu tenho certeza que vai impactar a agência e, tipo, vai ter gente que vai falar, puta, você tá falando groselha. Não é assim também, você não faz isso. Mas, cara, é a vida, assim, sabe? Cada um. A responsabilidade que eu emprego nos meus negócios, eu acho que eu trago um pouquinho do skill corporativo, sabe? Porque eu trabalhei durante muito tempo no Banco Itaú, com a área de marketing e tecnologia. Tive um desenvolvimento muito bacana nessa área. Dou palestras, tenho mentoria, né? Inclusive formas, por exemplo, de fazer diagnóstico na sua agência para ver se a sua agência, por exemplo, se a agência que você contratou não tá indo bem, eu consigo fazer isso para você, numa sessão. Entendeu? Tem perguntas pontuais que, se não estiver fazendo, pode parar. Entendeu? Então, é assim, eu acho que esse acesso precisa acontecer. Aqui no canal, Hora do Estalo, você tem essa abertura para conseguir me ajudar aqui a crescer esse canal, compartilhar com quem precisa ouvir isso, certo? É um assunto delicado, mas precisa ser falado, entendeu? Então essa série de conteúdo um pouco mais uau, assim, sabe? Jorge falando aqui, não somente eu entrevistando as pessoas, eu acho que pode ser uma parada legal, que você vai, tipo, se divertir aí, vai ver que, pô, tem coisa boa aí rolando aí no canal Hora do Estado. Então compartilha, se inscreva no canal. Foi um prazer poder falar esse assunto com você. Tô feliz pra caramba. Não é fácil gravar esse tipo de conteúdo, porque é delicado, assim, quando a gente mexe um pouco, sabe, no nosso negócio, né? Porque, querendo ou não, tem muitos profissionais bons também, né? E eu tenho que honrar essas pessoas, porque tem pessoas que se dedicam muito, assim, sabe? Mas também tem pessoas também que não é tão interessante, tá bom? Então, abre o olho, hein? Abre o olho e se estiver ruim, já sabe. Vem pegar o estalo com a gente. Tamo junto.